E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, essa semana a gente tem aquela atividade do movimento circular, né? Que trata da interação com um simulador, que basta você observar o movimento e responder algumas perguntas. Algumas pessoas estão com dúvidas, né? Eu tive um relato de aluno que não conseguiu trabalhar com a simulação, porque ela é em Java, eu já tinha meio que previsto que desse algum problema. E não conseguiu instalar, não consegue usar no celular, então normal. E essa pessoa pediu para eu gravar um vídeo, eu nem tinha pensado nisso, né? E eu acho que é uma boa. Então eu tô gravando esse vídeo só para mostrar como que funciona, como se eu estivesse operando aqui e lendo o roteiro e executando o roteiro para vocês verem. Vocês vão conseguir responder as perguntas só de olhar a interação nesse vídeo. Mas é interessante que você mexa lá, aumente a intensidade da velocidade angular, para ver o que acontece com os vetores e tudo mais. Isso é interessante que vocês deem uma fuçada, beleza? Então, como vocês podem ver aqui no link do roteiro, tá tudo bem organizadinho aqui. Eu tenho uma mensagem para vocês, ó, a gente tem o simulador da Ladybug Revolution, blá blá blá, né? Então, para começar, o que a gente tem que fazer? Ó, posicionar a joaninha e o besouro, aqui, ó, da mesma forma representada na figura. Qual figura? Aqui, ó, certo? Então, a joaninha você nem vai mexer nela, vai deixar ela aqui e o besouro você vai colocar ele um pouco mais afastado lá no disco, mais próximo da extremidade do disco, certo? Aqui embaixo, se você está no computador, provavelmente já abre. Demora um pouquinho, mas às vezes demora um pouquinho, mas abre. E aí como que você faz? É só você pegar o besouro e arrastar. O meu computador é bem velhinho, tá, gente? Não é bem velhinho. Ele tá. Ele não é um computador muito bom, então ele ficou ultrapassado muito rápido. Então você vai ver que ele não serve para gravar vídeo e fazer essas coisas. Então vai ficar um pouco lerdo aqui, mas vai dar para demonstrar. Então, o primeiro passo é esse, colocar o besouro aqui, tá? Então, a ideia é a seguinte, eles estão em cima de um disco, e esse disco está parado porque aqui eu tenho, ó, velocidade angular, angular velocity, que está 0 graus por segundo. Ótimo, vamos voltar lá no roteiro. Aí depois ele fala, ó, insira o valor da velocidade angular no campo Angular Velocity, destacado também na figura. Olha aqui, ó, na figura. Ele pede para eu colocar 90 graus por segundo. Eu coloquei esse valor aí, que é para ficar mais fácil de vocês observarem o movimento, entendeu? Porque eu já fui testando antes e aí vi qual o valor que seria interessante, né? Aí depois de posicionar os insetos, inserir o valor da velocidade angular, clique em qualquer outro ponto da tela para que a simulação comece. Observe bem o movimento e os vetores da velocidade linear e aceleração centrípeta, que são os vetores que aparecem nos insetos aqui. Então eu vou fazer isso, ó. Vamos lá. E aí vou dar uma leve dica para vocês, que teve uma galera que estava com dificuldade, tá? Já apresentou a dificuldade e tal. Eu vou dar uma leve dica para vocês. Então, olha só. Coloquei 90, vou clicar fora, ó. E aí começa a simulação, beleza? Aqui, como eu disse, vai estar meio travadinho, tá? Meu computador não aguenta gravar vídeo e, e rodar a simulação e tal, beleza? E aí você olha aí. Então, eu acho que olhando o movimento dos dois insetos, primeira coisa, tem várias coisas, tem vários fatores que dá pra gente perceber aí, né? Primeira coisa presta atenção enquanto eles estão dando voltas, certo? Porque o movimento circular é cíclico, a gente viu na videoaula essa semana, essa quinzena, né? Será que eles demoram o mesmo tempo para dar essa volta? Não demoram o mesmo tempo, né? Quantas voltas eles dão a cada unidade de tempo? Se você pegar em 1 minuto, quantas voltas será que eles vão dar, né? Será que vai ser o mesmo número de voltas? Isso daí está relacionado com o período e a frequência, beleza? Então essas são as perguntas. Outra coisa, se você olhar nos vetores, você vai ver que os vetores têm tamanhos diferentes, ou seja, a velocidade e a aceleração, né? A velocidade e a aceleração tem intensidades diferentes, obviamente, e para cada um deles é diferente também. Então veja que pro besouro, ele tem uma velocidade maior do que a joaninha. E a aceleração centrípeta nele também é maior.
Por quê? Vocês vão ter que responder isso, tá? Qual é a dica? E aí vocês vão... Eu vou pausar aqui, ó. Porque quando a gente pausa, tá? É como se eu pegasse para olhar um instante de tempo. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa, ó. O que de diferente que tem no movimento desses dois insetos, tá? Olha a distância que cada um deles está do centro da trajetória circular. Então, a trajetória da joaninha e do besouro são circulares, ambas são circulares, mas é o mesmo círculo? Será que é a mesma circunferência que representa a trajetória desses dois? Né? Então, tá vendo essa distância? Essa distância que é chamada raio, né? Teve gente que estava com dificuldade de entender o que era raio. Então, essa distância que é o raio. Você vê que é diferente o raio de um e de outro? Qual é a relação entre velocidade e raio? Qual é a relação entre aceleração centrípeta, velocidade e raio? Então você tem que ver lá, tá? Assista novamente a videoaula na parte que eu trato disso, pensando nessas coisas, e responde o questionário lá. Gente, fica tranquilo, tá? Esse questionário, você não vai ser prejudicado se você errar alguma justificativa, ficar muito, entendeu? Fica muito distante e tal, só vão ser descontados alguns pontos. Então, não fique achando que errou alguma coisinha e já vai cancelar tudo, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço pra vocês, até mais, viu? Tchau, tchau.